Olá, gente, boa tarde. Nós estamos aqui no canal à esquerda do YouTube. Olha, Lindbergh, eu acho que nós vamos ter que mudar a hora do nosso bate-papo. Nosso bate-papo está marcado para todo dia, de segunda a sexta, às 12 horas, mas a gente tem entrado todo dia às 12h06. Eu não sei por que esse 6, eu até vou pesquisar o que significa esse 6, mas olha, gente, primeiro vocês estão vendo nosso convidado, o Lindbergh está aí. Está lá no Rio de Janeiro, ele vai entrar muito pouco hoje, vai ter que sair, que ele vai participar da posse da nova reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas logo o assunto hoje é tão quente que ele disse, não, eu vou entrar e depois eu saio, ele já devia estar lá, né? Nos inicialmente lá da posse. Mas os nossos convidados hoje, pela característica deles, vocês já devem saber qual é o assunto, não é? A Tânia Oliveira, que é uma grande companheira, é uma grande jurista, faz parte da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, nos ajudou muito, trabalhamos muito juntos no impeachment e em tantos outros assuntos. Ela hoje está assessorando a bancada do Partido dos Trabalhadores, mas é uma pessoa reconhecida, assim, no Brasil inteiro. E para a gente é uma professora, tem sido uma professora nessa área do direito. E do meu lado aqui, do meu lado esquerdo, né? Não Opa! que a Tânia esteja do lado direito, a gente tem o Gabriel. O Gabriel também vocês conhecem, já veio conosco aqui no programa. Gabriel, que também é advogado, também é do grupo dos advogados pela democracia, a gente precisa muito disso. E a gente vai falar Foi advogado da da Vaza Jato. Dilma. Oi? Foi advogado da Dilma junto com o Zé Eduardo Cardoso. Junto com o Zé Eduardo Cardoso. Ah, ele virou famoso, ele virou foi muito ministro, famoso. gente, por um dia. Foi ministro também, olha aí, tá secretário vendo? do MJ. Mas o mais importante a gente não disse, nós fazíamos ginástica junto, nós treinávamos juntos na mesma academia. Isso é mais importante. Isso é mais importante, tá vendo? Dois elegantes aqui, né, Gabriel? Mas olha, gente, o assunto, eu comecei dizendo, o assunto hoje é barra pesada, porque a cada dia vem uma notícia nova, e não adianta eles quererem dizer que está tudo normal, que está tudo certinho, porque não está. Além de todas as revelações já feitas pelo Intercept Brasil, esse final de semana veio a Veja, nós já fizemos um programa, Gleisi, Lindbergh e eu falando disso, e no final de semana novas divulgações pelo jornal Folha de São Paulo, né? Então é um assunto extremamente grave, tem pesquisa, vamos falar o que a população está achando disso, né? Mas vamos começando a falar desse assunto pelo Lindbergh, que não vai ficar com a gente o tempo todo. Lind? Vanessa, eu estou aqui na UFRJ, eu estou no meio da posse da reitora Denise, que está substituindo o professor Roberto Lehrer. A universidade está toda lá. Eu vim com a Jandira Fegali desde cedo para cá e saí um pouco para entrar aqui, porque o nosso tema hoje é um tema quente. A gente quer conversar com a Tânia, com o Gabriel, com a Vanessa. O que está por trás desse pedido de afastamento do juiz Sérgio Moro? Na verdade, o pedido de afastamento é do dia 15 ao dia 19. Fica parecendo que são 5 dias, Tânia. Mas se você for olhar, a sexta anterior é dia 12, né? E ele voltaria só no dia 22, que é outra segunda-feira. Primeiro, eu não sei para onde ele vai, mas eu suspeito que seja os Estados Unidos, que ele sempre vai lá. A visita oficial. Opa! Vocês estão me escutando, Vanessa? Estamos ouvindo, pode continuar falando, a gente está ouvindo. Porque entrou um telefonema aqui e saí do ar. Eu queria, então, que a Tânia e o Gabriel começassem falando sobre isso, sobre esse pedido de afastamento estranho feito pelo juiz Sérgio Moro e autorizado por Bolsonaro. Passo a palavra para a Tânia e para o Gabriel. Vamos lá, gente, vamos lá. Gabriel. Bom, eu começaria dizendo que, desde o início, quando as revelações surgiram, era fundamental que o ministro se afastasse. Se afastasse por quê? Porque ele, por tudo que as revelações trouxeram, já apontaram um argumento que foi muito trazido anteriormente em relação à sua posição no Ministério da Justiça ser muito associada ao papel que ele cumpriu ao longo das eleições, e é um fato objetivo. O principal candidato opositor do atual presidente da República, o presidente Lula, foi afastado das eleições graças a uma sentença condenatória expedida pelo então juiz Sérgio Moro. Isso tudo já o colocava no papel de ministro da Justiça com uma certa e com uma grave desconfiança em relação ao seu papel.
quando as revelações apontam que aquilo que o atual ministro da Justiça dizia ter sido uma atuação imparcial, e as revelações mostram que, em lugar disso, havia todo um aconselhamento da atuação do juiz ao Ministério Público, tudo isso tornava o ministro absolutamente conflitado para conduzir um ministério que é responsável, sim, por uma série de medidas que estão associadas ao caso, né? Hoje já se colocou há algumas semanas a possibilidade do COAF estar investigando os jornalistas. O seu celular funcional foi entregue à Polícia Federal para investigação. Nós aguardamos ainda a resposta dos procuradores que estão envolvidos nas revelações sobre o conteúdo das suas mensagens. Alguns disseram que apagaram os conteúdos, mas eu imagino que deve haver um backup. Nenhum órgão de investigação recomendaria que as mensagens fossem apagadas sem haver um backup para que uma melhor apuração fosse feita. De fato, então, não há possibilidade de se imaginar que seja correto que o atual ministro da Justiça permaneça no cargo. Então, o seu afastamento já está atrasado, deveria ter sido imediato, né? Agora, um afastamento por um tempo limitado, e a gente sabe que o assunto particular mais importante da agenda dele é a sua defesa jurídica. Então, o nosso ponto é, esse afastamento deveria ter sido imediato e devem ser dados alguns esclarecimentos à sociedade em relação ao motivo de um breve afastamento. Por que 5 dias e por que neste período em que se aventa a possibilidade de medidas restritivas contra os jornalistas? Isso é muito grave, os esclarecimentos precisam ser apresentados à sociedade, porque nós não podemos ter a posição de órgãos de investigação contaminada pela politização que o governo busca em relação a essa matéria. E a todo momento o que se busca da parte do ministro e do governo é politizar algo que é muito objetivo na nossa legislação. A imparcialidade do juiz é um preceito constitucional, um preceito das declarações internacionais de direitos humanos. O Código de Processo Penal indica a necessidade de afastamento de todo juiz que faz aconselhamento às partes, e está muito mais do que claro que essa foi a conduta do ex-juiz Sérgio Moro, de modo que tem que ser imediatamente afastado da sua posição de ministro da Justiça, prestar esclarecimentos à sociedade do que tem feito neste período em que investigações são feitas, inclusive ameaçando a liberdade jornalística, e a sociedade deve acompanhar passo a passo essa investigação. Ô, Vanessa, Oi. antes da Tânia entrar, eu queria que a Tânia abordasse, porque tem muita gente na internet falando que esse afastamento pode coincidir com operações da Polícia Federal contra pessoas ligadas ao The Intercept. O antagonista saiu com a nota essa semana e talvez seja Eu queria que a Tânia falasse sobre isso. Será que é um jeito do Moro dizer, olha, eu não estarei à frente do Ministério da Justiça quando terá uma operação da Polícia Federal? Você acredita nisso, Tânia? Bom, em primeiro lugar, boa tarde aos meus eternos senadores aqui, senadora Vanessa Graziotin, senador Lindbergh Farias, ao Gabriel e aos telespectadores aí, todo do canal à esquerda. Bom, gente, o Gabriel já fez uma análise do que tem sido esse proceder aí do ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro, desde que essas revelações vieram à tona. Eu queria chamar a atenção, então, para esses 2 pontos específicos, que é o que o senador Lindbergh levanta agora. No primeiro momento, o ex-juiz Sérgio Moro viajou para os Estados Unidos já numa agenda que foi bastante questionada. Ele tinha marcado, a sua assessoria tinha marcado uma data de uma oitiva dele na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, junto a outras 2 comissões. Ele adiou uma semana porque foi aos Estados Unidos. Em uma agenda, disse o Ministério, já previamente agendada, embora tenha sido cercada de questionamentos, né? Um afastamento em um momento tão crítico da situação política dele, né, do governo aqui no Brasil. Agora, esse novo
novo momento chama ainda mais atenção. Veja, nós estamos numa situação muito crítica, muito crítica. As revelações trazidas pelos meios de comunicação, e não só o canal da Intercept, é bom lembrar sempre que existem vários outros veículos de comunicação, a revista Veja, o jornal Folha de São Paulo, a Band News, envolvidos nessas divulgações. Então, no momento em que isso tem se intensificado e cada vez ficado mais evidente que é necessário uma informação, uma prestação de esclarecimento de informação do ministro Sérgio Moro à sociedade brasileira, diante da evidência da sua parcialidade e do conluio que ele fez com os membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato dentro das investigações e do proceder da operação, ele pede uma licença de uma semana, uma licença para tratar de assuntos particulares. Resta a sociedade perguntar, que assuntos particulares, ainda que normativamente assuntos particulares não necessitem ser divulgados, não se pode aceitar que no momento de uma crise dessa proporção, em que o ministro está sob suspeita de ter agido ainda no momento como juiz, que aliás teria sido o responsável para conduzi-lo exatamente ao cargo de ministro, quer dizer, o proceder dele teria sido responsável por conduzi-lo ao cargo de ministro, ele se afaste por 5 dias, por uma semana, que seja para tratar de assuntos particulares. Que assuntos particulares são mais importantes do que os esclarecimentos que ele deve à sociedade brasileira? Então, o que está acontecendo nos bastidores, aí o senador Lindbergh já adiantou, é a suspeita de que o ministro esteja pretendendo se afastar do comando da Polícia Federal, que o ministro da Justiça efetivamente exerce, em um momento em que a Polícia Federal coloque em ação algum tipo de ação mesmo que seja questionável do ponto de vista da legalidade, inclusive contra os jornalistas do The Intercept Brasil, Glenn Greenwald e toda a equipe. Sendo isso, é de uma gravidade monstruosa. É necessário que antecipadamente o ministro esclareça se existe algum fundo de verdade nisso que já está sendo dito nos bastidores. Porque há que se confirmar, ele efetivamente não tem a menor condição de continuar no cargo de ministro da Justiça. Já não tinha antes, por toda a suspeita que para. Mas diante da gravidade do que vem a ser uma atitude dessa, se afastar para se blindar de uma operação da Polícia Federal, não tem a menor condição de continuar como ministro da Justiça do Brasil. Mas olha, Lindbergh, eu quero primeiro dizer que talvez muita gente não tenha tomado conhecimento ainda do fato. E qual é o fato? É que o Moro, ele pessoalmente pediu o afastamento para interesse particular, como diz a Tânia, por 5 dias. Então é isso que está deixando a pulga atrás da orelha, porque num momento tão delicado, jamais um ministro, na situação dele, pediria afastamento para licença particular. E aí o nosso pessoal aqui que está acompanhando o canal, eles estão dando muito palpite, viu? Muita gente, por exemplo, o Marcos Godoy, ele diz o seguinte, o Moro concorda contigo, Lindbergh, diz o seguinte, o Moro foi para os Estados Unidos e foi para lá não só tramar contra o Brasil, mas também contra a Venezuela, que é só o que ele faz. A Guida Virgílio diz que, gente, o Moro pode estar indo fugir. Vamos segurar o Moro, não vamos deixar o Moro fugir. A Maria Madalena disse, olha, o Moro está armando alguma coisa, porque a gente tem que prestar atenção, ele está saindo para armar alguma coisa. E o Vanessa, oi, mas olha, deixa eu só falar do time. O Dom Martim diz o seguinte, que ontem no Maracanã, quando o juiz deu o pênalti pro Peru, a torcida gritou, juiz ladrão, e o Moro pensou que era com ele. Não, olha aí, olha, e o Tim Almeida, muito importante a gente falar sobre isso. Ó, a Luciana Zero, obrigada. A Luciana entra aqui novamente, nos ajudando, passou, tem que voltar aqui, porque ele passa muito rápido, é muita gente falando, eu já falo aqui da Luciana Zero, que está todo dia conosco ajudando o nosso canal. Obrigada, viu, Luciana? Eu já falo sobre a tua mensagem. Deixa só o Cris colocar de volta aqui. Mas o Tim Almeida, Lindbergh, diz o seguinte, olha, se a gente vivesse num país democrático, se o Brasil fosse um país democrático, o Moro e o Dallagnol já estariam presos. Aliás,
O Flávio Dino fez um Twitter muito bacana, o governador do Maranhão, dizendo que pelas regras do Sérgio Moro, ele devia se dar uma autossentença, prendendo-o, não é? Porque se seguisse as regras que ele seguiu durante o Lava Jato. Aliás, é bom lembrar, o presidente do Senado Federal, ele foi eleito com o apoio desse governo que está aí, né? É o Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, que é do DEM, o mesmo partido do Onyx. O que ele falou? Ele disse, olha, se esse caso que envolve o ministro Moro envolvesse um senador ou um deputado, já estavam presos e com o mandato cassado. Então, o que ele fez é muito grave mesmo. Agora, Tânia, Lindbergh e Gabriel, o que a gente precisa debater aqui com o nosso pessoal é o seguinte, porque o Moro, ele está tentando reduzir esse debate à seguinte questão. É uma luta entre aqueles que são os corruptos contra os caçadores, aqueles que combatem a corrupção. Não é isso, não se trata disso. Quando a gente fez o programa aqui sobre a revista Veja, eu fiz questão de todo o tempo voltar. O que diz a revista Veja? Não se trata do discurso de quem é contra ou a favor da Lava Jato ou a favor da corrupção, não. Se trata aqui de analisar a postura do Moro. E a postura do Moro deixa muito claro, isso diz a revista, não somos nós, de que de fato houve não erro, mas houveram ações deliberadas para agir contra algumas pessoas e no fundo a gente sabe, é agir contra um projeto. E aí, Tânia e Gabriel, que vocês falaram para a gente, no último domingo, além de tudo que já tinha sido revelado, há uma revelação muito grave de que eles trabalharam para divulgar assuntos que eram sigilosos, que envolviam outro país, no caso a Venezuela. Mas vamos fechar os olhos para a Venezuela, vamos fazer de conta que era no Peru, que era na Bolívia, que era na Alemanha, nos Estados Unidos. O que significa essa ação dele, Tânia? Bom, a ação dele significa uma grande ilegalidade, você já adiantou, né? Trabalharam para revelar ações que eram privadas de outro país. Para mim, o que é mais sintomático no que foi revelado no domingo é o fato de que o ministro Sérgio Moro assumiu os diálogos nesse caso. Não só assumiu, como fez a defesa da atuação da Lava Jato nesse caso. Foi para o Twitter defender isso e perguntar se era sério que isso estava sendo questionado. Então entra no campo da política para discutir o que ele, porventura, tenha em oposição ao governo da Venezuela e às práticas do governo da Venezuela, para dar o seu respaldo a uma ação completamente ilegal feita no âmbito da Operação Lava Jato, quando ele era juiz. E dessa vez, o curioso, para mim, o que ficou foi isso, de que ele deixou de usar o velho jargão de não reconheço esses diálogos, mas eles podem ter sido adulterados, mas se não foram adulterados, eles não têm nada demais. Dessa vez ele disse que os diálogos, não disse com essas palavras, mas assumiu os diálogos e defendeu a legitimidade das ações ilegais no âmbito da Operação Lava Jato. Então, cada hora um passo vai sendo dado pelo ex-juiz Sérgio Moro de uma forma que o compromete mais ainda como um magistrado imparcial que deveria ter sido no âmbito da operação. Não sei como que o Gabriel viu Gabriel. Sobre a revelação, se vai além. Extremamente grave, e acho que a primeira pergunta que a sociedade deve se fazer, e inclusive se registre que a sociedade tem mostrado rejeição a essa forma de atuação. Então esse argumento que se tenta fazer de que os fins justificam os meios e, portanto, a conduta é aprovada pela sociedade, já deve ser relativizado, e as pesquisas de opinião têm mostrado isso. Mas temos que reforçar algo que a sociedade já começou a enxergar. O que se exige de um magistrado? O que se exige de um agente público? Que cumpra a lei. Então, as pessoas que usam de artifícios para legitimar uma posição política com o manto da magistratura ou do agir público, com autoridade pública, estão violando a lei igualmente.
Então, cometem crimes, violam a legislação e devem ser punidos por isso. Então, isso é uma questão fundamental. Os diálogos foram realizados num aplicativo. Os agentes públicos que usam desses aplicativos para tratar de assuntos sigilosos são responsáveis também pela segurança das informações. Isso deve ser colocado de forma muito clara. Assumem o risco e, por conta disso, também devem responder. Estão tentando legitimar suas condutas, dizendo que são total ou parcialmente, podem ser total ou parcialmente modificadas as conversas, mas o fato é que em todo momento minimizam o seu conteúdo. E em todos os conteúdos revelados, há flagrante violação à nossa legislação. Isso faz com que esses agentes públicos devam ser afastados pelo simples fato de descumprirem a lei. E aí nós sentimos muito pelo que eventualmente tenham feito de positivo ao longo das suas vidas funcionais, mas o fato é que a sociedade não pode, e a legislação não pode admitir que esse tipo de erro aconteça. Devem ser punidos na forma da lei, assim como pregam em relação às pessoas que condenam. Lindbergh. Vanessa, deixa eu te falar uma coisa. A gente já vem falando nesse programa há muito tempo da participação do governo norte-americano, dos Estados Unidos, em especial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, na criação desde o início da Operação Lava Jato. A gente já divulgou aqui documentos que mostram um seminário sendo realizado pelo Departamento de Justiça com juízes e procuradores do Brasil, o Projeto Pontes. E eles chegavam a indicar Curitiba como lugar de sede. Todo um trabalho. A gente sabe dessa relação entre o Departamento de Justiça e a Operação Lava Jato. Aquela última visita do Moro aos Estados Unidos foi muito estranha, porque ele, como ministro da Justiça, deixa de ir à Câmara, prestar um depoimento na frente dos deputados, viaja para os Estados Unidos e a agenda toda é com os serviços de espionagem. Ele teve uma reunião em Washington com o FBI. Ele fez uma reunião com 19 agências ligadas à segurança cibernética. Então, para mim, ele foi lá pedir ajuda, colaboração, informação. Eu acho muito estranho que ele saia daqui, vá aos Estados Unidos. Não está definido que é os Estados Unidos que ele vai, mas eu tenho certeza que vai ser. O Moro, a vida do Moro, sempre, qualquer viagem, passa sempre pelos Estados Unidos. Para mim, ele vai, de alguma forma, pedir informações a essa turma. Né? Informações contra o Glenn, informações contra o The Intercept. E queria que a Tânia e o Gabriel falassem, porque, veja bem, a gente está sempre aqui dizendo que a gente não vive mais numa democracia. A gente está sempre dizendo que a gente não vive mais numa democracia. Que a gente está vivendo um regime de transição. Não é uma ditadura escancarada, mas também não é uma democracia. Estamos no estado de exceção, no estado policial. Vocês não acham que se eles perseguirem, prenderem alguém do The Intercept, eles estão atravessando o Rubicão? Porque eu acho que a gente vai virar uma ditadura escancarada. Não tem mais liberdade de imprensa. Estamos instrumentalizando a Polícia Federal, o ministro da Justiça, para sua defesa. Por isso o Gabriel está certo, ele não podia ser mais ministro da Justiça. Está instrumentalizando a Polícia Federal, que devia investigar o conteúdo das conversas. E ela não está atrás desse hacker, de qual seja a teoria, entendeu? Então, eu queria, primeiro, que vocês falassem, será qualquer tipo de medida arbitrária contra o Glenn ou jornalista do Intercept, para mim, pode ser atravessar o Rubicão. A gente dizer de forma clara que a gente está entrando num período de um novo tipo de ditadura no país. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Lindbergh, só antes deles falarem, vamos começar pela Tânia agora, é dizer o seguinte, já a notícia que se tem, Lindbergh, é que são 4 inquéritos da Polícia Federal contra esses tais hackers, que, aliás, nem a Polícia Federal acredita que tenham sido ação de hackers, mas já são 4 inquéritos. E agora, viu, Lindbergh, eles teriam trocado um delegado, tiraram um delegado, uma coisa assim que é muito suspeita e que não foi explicado, diz que o delegado estava assoberbado de trabalho, enfim, não sei, mas já são 4. Em relação ao inquérito para analisar o conteúdo, 0.
Nenhum. Por isso que a gente diz, o Moro não tem que pedir afastamento para ir de férias. O Moro tem que sair do Ministério da Justiça para nunca mais voltar, para deixar a Polícia Federal investigar com imparcialidade. Imparcialidade. Aliás, vamos ligar esse caso, Tânia e Gabriel, ao outro caso, que foi o próprio Bolsonaro que disse que teria recebido dados da Polícia Federal, através do Moro, sobre a ação dos laranjas, né? Sobre o inquérito dos laranjas de seu partido PSL. E agora está uma loucura, porque isso não foi desmentido, foi confirmado, e agora o Ministério da Justiça, junto com a Polícia Federal, estão tentando convencer que deram notícias apenas publicadas. Mas peraí, publicado ele pega no jornal, não precisa pedir, o inquérito está sob sigilo, né? A investigação sob sigilo. Então vamos falar isso. Acho que eu comecei a última, Gabi, você pode começar. Né? Sim, eu até começo por essa ligação, senadora, lembrando dos anos que vivi no Ministério da Justiça. Tive lá subordinado a ministros do calibre do José Eduardo Cardoso, ao final com Eugênio Aragão, enfim, posso dizer sobre a conduta correta que se deve tomar no Ministério da Justiça. E tenho a certeza de que encaminhar qualquer tipo de processo sigiloso para apreciação do presidente da República ou até do próprio ministro da Justiça viola as regras de tramitação desse tipo de procedimento. Não cabe ao ministro da Justiça nem ao presidente da República exercer qualquer tipo de fiscalização ou controle da atividade da Polícia Federal. O que o ministro da Justiça e o presidente da República devem assegurar à Polícia Federal são as condições administrativas para exercício do seu trabalho. Quem faz o controle da atividade de investigação da Polícia Federal devem ser Ministério Público e juiz de direito, competente para a causa. Então, aí a senadora faz uma ligação muito importante, senador Lindbergh, com a sua preocupação. Então, já de início, nós já temos uma situação em que o Ministério da Justiça e o cargo têm sido utilizado de forma inadequada. Em especial porque, nesse próprio caso que a senadora Vanessa relatou, o presidente da República ainda indica que devem ser feitas investigações contra outros partidos. Isso é um sinal claro de politização do trabalho. Ou se apresenta um indício para que haja uma apuração, ou então essa sugestão me parece um claro desvio de finalidade, uma atuação absolutamente ilícita. Ora, pensando nisso, a linha da legalidade já está atravessada, senador. Neste caso, na minha opinião, a linha da legalidade já foi atravessada com este tipo de conduta. E se nós então analisarmos a possibilidade de ser utilizado de qualquer instrumento do Estado brasileiro para coibir a atividade jornalística, aí nós estaremos realmente numa situação absolutamente inconcebível para um Estado democrático de direito. Até porque toda justificativa para que seja criminalizada a atividade dos jornalistas é absolutamente frágil. Então, diga-se de passagem que, de forma muito estranha, se foi feita uma acusação de um ataque hacker, em que nenhum indício foi apresentado de forma consistente para a sociedade, me soa muito estranho que ele tenha sido pretexto para que contas e as provas das eventuais condutas fossem apagadas, toda vez que há, numa investigação, a necessidade de apagar uma conta de um telefone, se preserva um backup. E me soa muito estranho que tenha sido usado deste fundamento do suposto ataque aos telefones para se apagarem as provas. Ao mesmo tempo em que, de outro lado, eles, quando tratam do mérito, minimizam a todo momento como se as condutas tivessem sido legais. Então, todo esse cenário aponta realmente uma defesa muito frágil, tanto do ministro quanto dos procuradores, e justificar a partir deste tipo de defesa a atuação contra os jornalistas é absolutamente inadequado. Reforçando que se pede que os jornalistas entreguem os materiais. A verdade é que a atividade jornalística é um meio seguro para toda a sociedade
para que esses materiais sejam analisados. Imaginem as senhoras e os senhores esse material sendo entregue para um órgão de investigação que é controlado por esse ministro. A sociedade estaria muito mais vulnerável do que com jornalistas premiados internacionalmente e órgãos nacionais que têm uma credibilidade a zelar. Ô, Vanessa, não, deixa eu diga. falar, dizer o seguinte, que a audiência nossa está enorme. Nós temos mais de 2.000 pessoas assistindo pelo Facebook e temos 1.600 pessoas aqui ao vivo pelo YouTube. A gente queria pedir às pessoas para se inscreverem no nosso canal. Quem tiver no Facebook, se puder entrar no YouTube, é muito fácil. Só entrar no canal à esquerda e se inscrever. E tem também o Superchat, que é um jeito das pessoas, quem puder mandar Superchat, para ajudar no nosso programa. Vamos passar para a Tânia agora. O nosso debate de hoje, para você que está entrando aqui agora, é sobre esse pedido de afastamento do juiz Sérgio Moro. Certo. O que é que está por trás disso? É isso que nós estamos discutindo aqui. Ele pediu um afastamento do dia 15 ao dia 19. São 5 dias úteis, Vanessa. Mas, se você for ver, a sexta-feira anterior é dia 12. E ele voltaria na segunda, dia 22. Na verdade, são 10 dias. Estamos discutindo hoje, você que está entrando aqui, o que está por trás desse pedido de afastamento do juiz Sérgio Moro. Então, continuando o link que Gabriel já colocou, é de uma gravidade extrema pensar que hoje a ação do ex-juiz Sérgio Moro frente ao Ministério da Justiça esteja colocando dúvida na ação daquela que é a nossa Polícia Federal, né? Porque a revelação de que ele teria, a revelação feita em entrevista pelo próprio presidente da República, de que ele, ministro Sérgio Moro, teria lhe questionado e passado informações a respeito do inquérito que investiga o partido do presidente da República, é uma gravidade extrema. É de uma gravidade extrema. Significa dizer que o órgão da polícia, o órgão chamado Polícia Federal, passa informação para o ministro a respeito da condução de uma investigação em andamento. Esse ministro consulta e informa o presidente da República, que é diretamente investigado, a considerar que é o partido dele, o PSL, que está no centro dessa investigação. É para essa mesma Polícia Federal que o atual ministro Sérgio Moro instiga e diz o tempo todo, ele e os membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato, que o jornalista Glenn Greenwald e os membros do The Intercept têm que entregar o material que eles dispõem, que contém os diálogos que eles fizeram nesses anos no aplicativo Telegram. Imagine a gravidade disso tudo. Então, a senadora Vanessa já falou de início, foram abertos 4 inquéritos à procura de um suposto hacker, e todos os dias o canal oficial do governo, aí chamado Antagonista, para fazer uma brincadeira, mas aquele site Antagonista que divulga as ações aí do governo e dos protagonistas da direita, ele divulgou que a Polícia Federal está muito perto de chegar no hacker, né? O hacker que eles tanto procuram. Ora, nós temos 4 inquéritos abertos à procura de um hacker para chegar a quem teria produzido, enfim, nessa versão que para mim é um tanto quanto fantasiosa, conteúdos que envolvem o atual ministro da Justiça, que está, obviamente, à frente da Polícia Federal, né? À frente da Polícia Federal, institucionalmente falando. Nenhum inquérito foi aberto para investigar a gravidade dos conteúdos dessas informações. Parte-se do pressuposto de que há um hacker que teria adulterado essas informações. Isso é uso indevido do aparelho de Estado. Isso é desvio da função pública. Ele está claramente usando a Polícia Federal para se blindar, para se proteger e, quiçá, e aí entra a história do afastamento, e, quiçá,
para praticar ações que realmente, o senador Lindbergh tem total razão, darão um passo muito grave na nossa, hoje, frágil democracia, frágil na conjuntura que está dada, né? Frágil porque o papel das instituições está colocado em xeque, está colocado em jogo. Então, se houver, e aí eu insisto na minha fala anterior, hoje, o ministro Sérgio Moro tem a obrigação de vir a público para desmentir que o afastamento que ele está pedindo tem alguma relação com alguma ação a ser perpetrada pela Polícia Federal. Porque se isso se concretizar e qualquer ação perpetrada pela Polícia Federal tenha como alvo os jornalistas, nós estaremos definitivamente dando um passo além nessa que já é bastante complicada, esse processo de endurecimento do nosso afastamento dos direitos, né? A liberdade de expressão é um direito assegurado por todas as democracias modernas e contemporâneas. Eu só quero, viu, Lindbergh, dizer o seguinte: ontem o jornal Folha de São Paulo publicou uma pesquisa, aliás, continua publicando hoje, mostrando que, apesar do título dizer assim, o Bolsonaro está estável, não, ele caiu, ele aumentou a reprovação, né? Ele aumentou a reprovação, então não está tão estável assim. Mas a pesquisa que o jornal divulgou ontem é que 58% da população brasileira, veja bem, 58%, considera inadequada a atitude do Sérgio Moro. Veja, não é inadequada a atitude do Sérgio Moro, é criminosa. É muito mais do que inadequada, porque quando a gente começa a analisar o conteúdo, a gente vê que a atitude deles vai para além da falta da parcialidade, vai para além disso, não é? Eles tramam crimes contra as pessoas. Eles inventam provas. Vamos pegar o exemplo de domingo, para não ir lá atrás, mas o exemplo de domingo está aqui. Porque domingo a Folha divulgou a intervenção deles para tornar público. Não era nem uma investigação, era uma delação premiada que citava membros lá, dirigentes da Venezuela. E eu repito, não cabe ao Moro, como juiz, analisar que país é esse, que país estava sendo citado. Se fosse os Estados Unidos, ele faria o mesmo? Não, certamente não. Então, como a gente diz aqui, é político. Mas olha, veja bem, em 5 de agosto de 2017, o então juiz Sérgio Moro sugeriu à equipe da Lava Jato, ele era juiz, sugeriu aos procuradores que tornassem pública essa questão que envolvia a Venezuela, tornasse pública. Olha aí o que ele disse, no dia 5 de agosto. Talvez seja o caso, falou para o Dallagnol, talvez seja o caso de tornar pública a delação da Odebrecht sobre propinas na Venezuela. O Moro disse isso, tornar público. Aí o que o Dallagnol respondeu? Vanessa, como assim, na comissão com os deputados, ele disse que nunca fez vazamento? Nunca fez. Muito bem, Lindbergh, é isso mesmo, jamais, ele usou a palavra jamais. Olha, vamos pedir para os meninos aqui, nós vamos retomar aquela gravação, Lindbergh, e vamos fazer tipo aqueles programas sensacionalistas. Quando a gente fala assim, a gente coloca ele falando jamais fiz vazamento nenhum e nem pedi. Aí o Deltan Dallagnol responde, concordo, mas há umas limitações no acordo, então temos que ver como fazer, porque era proibido, era segredo de justiça. Aí olha o que lá no final o Dallagnol diz, por que é crime? Não dá para tornar público simplesmente, porque violaria o acordo, mas dá para enviar informação espontânea e isso torna provável que em algum lugar do caminho alguém possa tornar público. Ou seja, eles tramam o vazamento. Você deveria ler. Então leia aí. A postagem no Twitter dele a respeito disso. Leia aí. Ele disse sobre Sérgio Moro, no Twitter dele. Novos crimes cometidos pela Operação Lava Jato, segundo a Folha de São Paulo e seu novo parceiro, supostas discussões para tornar públicos crimes de suborno da Odebrecht na Venezuela, país no qual juízes e procuradores são perseguidos e não podem agir com autonomia. É sério isso? Então ele é aquilo que eu estava falando, ele assume os diálogos e ele defende a prática. Ele questiona que se esteja questionando o fato dele ter indicado para a Operação Lava Jato de tornar público informação sigilosa a respeito de um outro país.
é como perder completamente a noção do que é ser efetivamente um magistrado e o que é ser efetivamente um ministro da Justiça. Ele perde completamente. Agora, viu, Lindbergh, eu quero voltar, Vanessa, eu quero tem voltar. que falar do superchat. Ele trama crime, ele fez a mesma coisa com o presidente Lula, quando sugeriu ao Dallagnol uma testemunha, disse, não, eu tenho uma testemunha aqui que vai dizer que os imóveis do presidente Lula estão indo para os filhos. Então ele trama contra quem ele quer. Isso, como diz a Tânia, não é atitude de um juiz. Então as pessoas estão achando que foi só inadequada, que ele apenas rompeu a questão da ética e tudo mais. Mas é aquela velha história, mas os meios, os fins justificam os meios. Não. Ele cometeu crime, ele, Dallagnol, crime. É por isso, gente, que nós temos que tirar esse debate de quem é a favor ou contra Moro, a favor ou contra esse. Não, vamos analisar friamente os fatos. Vamos analisar. É isso que a gente precisa fazer, né, Lindbergh? Vanessa, a gente tem que falar do superchat, as pessoas estão fazendo comentários aqui. A Luciana Zero tinha entrado antes dizendo o seguinte, que assiste o programa todo dia e no final de semana fica com saudade, querendo ver o programa. Muito obrigado, viu, Luciana, pela sua companhia sempre aqui. O José Mauro diz o seguinte, não existe mais vergonha nesse país. Estudantes e movimentos sociais nas ruas. É importante dizer que vai ter o congresso da UNE, sexta-feira vai ter uma passeata dos estudantes, é o 12 de julho, é um dia de luta contra as reformas, se bem que eles estão querendo votar a reforma da Previdência, já agora, né, Vanessa? Eu estava com Jandira e ela está correndo para Brasília porque eles estão querendo votar já a partir de amanhã. E o José Mauro também, novamente, diz o seguinte, na CIA, ele deve ter pedido que as mensagens fossem apagadas e confirmado. A folga dele deve ser para lavar as mãos em possível prisão pessoal do The Intercept. Aí tem o Ramsés Nunes, não é superchat, mas a gente lê o superchat, e lê também o que não é superchat, porque nem todo mundo está podendo contribuir para o nosso canal. Ramsés Nunes diz o seguinte, corporativismo de Estado, cristalizando a inter-relação entre Estado e Polícia Federal. Usa-se o aparelho do Estado para encobrir provas. Absurdo. Está correto, Ramsés. Vanessa. Não, deixa eu continuar aqui, Lindbergh. Você também está pulando algumas, viu? Ele fala que eu pulo, mas ele está pulando. Ele pulou, olha aqui qual que ele pulou. Primeiro dizer, Lindbergh, que já aqui no YouTube nós estamos com mais de 2.100. Já no YouTube. Então, olha, muito obrigada. Se inscreva no canal. Ajude a gente a fazer esse meio de comunicação que é nosso. Não é do Lindbergh, é meu. Não é meu, é de todos nós. Mas olha aqui, olha, Lindbergh, a Esther e a Lorena. Elas entraram algumas vezes aqui dizendo o seguinte, perguntando de você, Lindbergh, se você vai ser candidata a governador da Paraíba. Porque se você for candidata a governador da Paraíba, elas vão votar em você, viu, Lindbergh? A Esther e a Lorena, depois bate lá um papinho com ela. Mas olha, e muita gente também falando aqui, Lindbergh, da reforma da Previdência. A Usana também dizendo o seguinte, muita gente dizendo, vocês têm que bater no Rodrigo Maia, porque ele é o rei da Previdência. É verdade, eles têm compromisso com o mercado, né? E quem cuida dessa reforma da Previdência é a Câmara dos Deputados, é o Senado, sob a batuta, sob a coordenação do Rodrigo Maia, não é? Então, perguntando como é que está, que ponto está, o Lindbergh já falou, o Rodrigo Maia deu uma declaração ontem dizendo que quer votar no plenário até quarta-feira. Gente, isso assim é uma coisa louca e uma reforma que acaba, no mínimo, gente, para quem acha que não vai ser atingido, no mínimo, quem não está aposentado ainda, vai perder de cara 40% da sua aposentadoria. Preste atenção, gente, no mínimo. Então não é uma reforma que tira direito nem nada. Mas olha, Lindbergh, vamos continuar aqui falando do Sérgio Moro, que eu estou vendo muita gente aqui dizendo vocês estão querendo incriminar o Moro por besteira. Gente, isso não é besteira. Esse homem mudou o rumo do país e a gente fala isso porque a gente vive isso. Olha, todos nós aqui somos a favor ao combate à corrupção. O Lula, nas entrevistas que ele dá, ele diz, olha, ninguém mais, e é verdade, né? O Gabriel sabe que muitas vezes esse tal do republicanismo do governo do PT era muito criticado, principalmente o ministro Zé Eduardo Cardoso, né? O Gabriel sabe disso. Muita gente criticava. Para que nomear o primeiro da lista
da lista, seja para o Supremo Tribunal Federal, seja para a Procuradoria da República, para a direção das universidades, para quê? Mas sempre foi assim no governo do presidente. E olha, mesmo assim, dizem, estão manipulando. Já pensou se fosse o Lula ou a Dilma Lindbergh a pedir uma cópia, como é que andava um processo contra o PT? O mundo caía. O mundo caía. Então, o Moro, lamentavelmente, gente, ele não agia para combater a corrupção. Aliás, muita coisa ele tem que explicar. Por que só 30%? Por que Fernando Henrique era um homem confiável, era um aliado? Por que Fernando Henrique era aliado? É importante. Então, é por isso que a gente fala, porque ele mexeu não só com o presidente Lula, que está lá preso, ele mexeu com o povo brasileiro, ele mexeu com o país, e como diz o Lindbergh, vive nos Estados Unidos para tomar ordem. Lindbergh, você está fazendo uma aposta aqui que acha que ele vai para os Estados Unidos. Você lembra a última vez que ele foi oficialmente para lá? Ele demorou só para divulgar a agenda. Ele não divulgou como todo mundo divulgou. A última vez ele demorou. E onde é que ele foi, Lindbergh, nos Estados Unidos? Foi lá na CIA. Lá no Departamento de Estado, Departamento de Inteligência, de Justiça. Ou seja, é preciso que a gente caia na real e entenda essa como uma luta em defesa do Brasil, em defesa da democracia. Por falar nisso, Lindbergh, depois, antes de acabar, eu quero ler um trechinho, antes da gente acabar. Eu quero ler um trechinho de uma entrevista que o Bebiano deu ao jornal Folha de São Paulo. O Bebiano, que foi o primeiro ministro que eles demitiram. Demitiram, sabe por causa de quê, Lindbergh? Por causa do teu amigo Carluxo. Demitiram por causa dele, que o Carluxo... Meu amigo? O Carluxo? Você disse que às vezes você até admira o Carluxo? Não, o que é isso? Então, o Bebiano foi o primeiro a ser demitido, né? E eu quero ler depois, antes da gente acabar o programa, um trecho da entrevista dele que eu considero assim, bastante elucidativa. Lindy? Antes disso, deixa eu te falar. Eu fui no final de semana, no sábado, à festa junina das minhas filhas, na Escola Parque. Tanto a Beatriz como a Marina estudam lá. Sabe qual foi a surpresa, Tânia? Sabe o que eu encontrei lá? O Glenn. Encontrei o Glenn na minha frente na festa junina. Ele e o David Miranda. Os filhos dele estudam na Escola Parque. Sabia disso. E tu viu quando eu disse o Glenn. Deu um abraço, deu um beijo nele. Cara, continue firme. Nós estamos aí. E ele muito sereno, tranquilo. Porque, veja bem, a gente está discutindo nesse programa aqui o que é que está por trás desse pedido de afastamento do juiz Sérgio Moro. Ele pediu uma saída do dia 14 ao dia 19. Tem mensagens no Antagonista, que é o portal deles, né? O Antagonista é o porta-voz do Moro, do Delta Dallagnol, falando de operações da Polícia Federal contra o tal dos hackers. Gente ligada ao The Intercept. A gente sabe que não é hacker coisa nenhuma. Mas, ou seja, eles falam dessas operações. E a maior parte dos articulistas estão achando que ele está se afastando do Ministério da Justiça para, na hora, dizer que, na hora que houver uma operação do The Intercept, contra o The Intercept, ele não está no posto de ministro da Justiça. Agora, eu acho isso uma loucura. Primeiro, porque o Glenn está muito firme. Eles não estão mexendo com qualquer um. É um dos jornalistas mais premiados do mundo, ganhou o prêmio Pulitzer. Tem conexões e relações no mundo inteiro. Isso seria, para mim, uma operação conduzida desse jeito pela Polícia Federal contra o The Intercept, seria a ruptura completa com qualquer traço do Estado Democrático de Direito. Seria entrarmos numa ditadura escancarada. Então, você que está entrando agora, é sobre isso que a gente está falando. A gente vai ter uma última rodada agora com a Tânia e com o Gabriel, são 12h54. A Maria de Fátima Agatão Garcia entra aqui no Superchat, Vanessa, diz o seguinte: Lindbergh e Vanessa, vocês não acham que a orquestra é internacional e que de nada adiantará o povo nas ruas? Chegaram até aqui, não abandonarão. Não, Maria de Fátima, a gente acha que o povo na rua é fundamental. A gente não pode desistir, tem que lutar até o fim. Colocar povo nas ruas agora é a tarefa central, né? Os estudantes têm que voltar a fazer as manifestações e essa semana eu espero que as centrais façam alguma coisa. Tem que ter alguma mobilização, manifestação aí em Brasília, porque nós vamos ter a votação da reforma da Previdência conduzida por esse Rodrigo Maia.
Então, é preciso que o povo esteja sempre nas ruas, e um dos objetivos desse canal nosso é esquentar um pouco e pedir para as pessoas irem para as ruas, né, Vanessa? Olha, a Fafá de Aju também, Lindbergh, entra aqui no chat, ela não deixa nenhuma mensagem, mas ela está nos ajudando. Então, muito obrigada, Fafá. O Cris está correndo aqui agora, eu não estou conseguindo nem ler. Fafá de Aju, obrigada aí pela ajuda. E olha, gente, se inscrevam nesse canal, para nós é tão importante. Não sei se o Lindbergh já leu, a do José Carlos Costa. José Carlos Costa, Lindbergh, diz o seguinte: sou funcionária dos Correios. E esse juiz ladrão impediu de permanecermos como empresa pública. Tirou o Lula da eleição e agora querem privatizar o Correio. É verdade, é verdade. Eu acho, Lindbergh, que o que vai mobilizar a população... aliás, o Moro está assim tá em queda, né? Está com a sua credibilidade bastante abalada. Hoje, o número de pessoas, o percentual de pessoas que não confiam nele, no Bolsonaro, Moro e Bolsonaro é a mesma coisa. No Bolsonaro já é maior do que o número daqueles que confiam. E eu creio que 2 fatores, Lindbergh, vão mobilizar essa nossa gente e a juventude, principalmente, como você ressalta. Primeiro, essa questão da economia. Porque a cada dia as notícias são piores, as pessoas jogadas para morarem na rua, perdendo emprego, eles cresceram o desemprego em mais de 1 milhão de desempregos em apenas 6 meses, não é? Vão privatizar, o Guedes já disse, vai privatizar tudo, ou seja, não é só tirando emprego de gente, é tirando dinheiro do Estado que deveria ser aplicado em saúde, educação e tudo mais, não tenho dúvida nenhuma. Esse vai ser um ponto, a economia. E o outro, o desmascaramento do Moro. Isso é muito importante. E mostrando a serviço de que ele estava, né? Então, olha, gente, vamos se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante. E, Tânia, vamos continuar aí o papo. Continuar o papo. Vamos. Bom, acho que é preciso ter muito claro, o senador Lindbergh já adiantou isso, que sem povo na rua, sem a mobilização efetiva da sociedade, não se faz mudança, né? A história prova isso. É fundamental que haja uma mobilização social com o povo na rua e pressionando as instituições, porque efetivamente o que está em jogo agora é a democracia brasileira. Não é o Sérgio Moro, seja ex-juiz, seja atual ministro, ou o Bolsonaro, presidente da República. É o funcionamento das instituições de forma republicana, portanto, é a própria democracia que está em jogo. Preocupa muito quando essa discussão é levada para esse campo radical de quem é contra ou a favor o combate à corrupção. Acredito que nenhum cidadão brasileiro responsável, coerente, decente é contrário ao combate à corrupção. O que nós não podemos é abrir mão, como sociedade, dos instrumentos legítimos para fazer esse combate à corrupção. No momento em que a sociedade admitir, no momento em que a sociedade for colocada, confrontada e assumir que aceita que um magistrado e um grupo de procuradores utilizem dos instrumentos do processo de forma completamente ilegal e desvirtuada, nós estamos admitindo um tipo de proceder que não é compatível com o nosso ordenamento jurídico, que não é compatível com a democracia. Isso é muito importante assinalar. Nós estamos caminhando para algo que é muito diferente daquilo que foi o debate que constituiu a nossa Constituição Federal de 88 e que foi o nosso processo de redemocratização. Ô, Dani, a última pergunta para o Gabriel. A última pergunta para o Gabriel, que a gente está chegando a 13h. Gabriel, eu já perdi as esperanças nessa justiça aí. O Lula é um preso político, mas a gente sabe que o habeas corpus do mérito sobre a falta de isenção do Moro vai ser julgado em agosto. Os votos do Gilmar Mendes e do Lewandowski, a gente acha que é um voto meio certo contra o Moro. Falta o decano Celso de Mello. Só que o decano Celso de Mello, no julgamento do Banestado, lá atrás, já tinha votado contra o Moro, declarando que o Moro, naquele episódio do Banestado, não agiu como juiz imparcial. Você tem esperanças de uma vitória nesse habeas corpus do mérito na questão do Lula?
Sim, senador. Aliás, em relação à condição do presidente Lula, eu ainda tenho expectativas importantes em relação ao caso dele. Primeiro, o presidente Lula já teria direito a estar em outro regime prisional. Quando o STJ julgou a redução da pena do presidente Lula, o presidente Lula deveria automaticamente ter sido conduzido a outro regime, que é o regime semiaberto. Então, em relação a isso, como se espera o respeito à lei e o judiciário tutela o respeito à lei, em relação à questão do Lula, temos essa expectativa em relação à adequação do seu regime prisional. De outro lado, a situação da suspeição, que ainda está para julgamento. Nós esperamos realmente que esse julgamento ocorra em agosto, ainda não foi publicada a pauta desse mês para que a gente tenha essa plena confirmação, mas seguidos os caminhos naturais da nossa legislação, não há outra medida, tenho até inclusive a expectativa de que outros votos sejam alterados, porque com as revelações que têm sido apresentadas e com os interlocutores admitindo direta ou indiretamente o conteúdo das conversas, eu tenho expectativa alta de que o resultado desse julgamento seja a declaração de suspeição do então juiz Sérgio Moro. Absolutamente me parece factível que esse resultado aconteça em pleno respeito à Constituição e ao Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, só para reforçar aos espectadores, ele já trata como hipótese de suspeição o aconselhamento da parte. Então, se pode parecer para alguns subjetivo, o que é um juiz neutro, o que é um juiz imparcial, tem alguma coisa que é absolutamente clara. Se aconselhou alguma das partes, é suspeito, não pode julgar. Tudo que se espera do nosso judiciário é que promova o respeito à lei, à Constituição. E é por isso que tem a expectativa de que a condição do presidente Lula tenha uma alteração substancial, com reconhecimento da ilegalidade da sua prisão em regime fechado e com o reconhecimento da suspeição do então juiz Sérgio Moro. Vanessa, tem 2 superchats aqui. Leia aí. A Maria de Fátima Gatão diz o seguinte: não estou vendo movimentos de mobilização popular. Estou na ponta. Sou o povo. Não há orientações ao povo. Importante essa fala. A gente tem que dirigir e falar com esse nosso povo, que teve esperanças no Lula, que votou no Lula e que, de alguma forma, nesse período aí, acabou se desiludindo. Guilherme Semente: Moro está a serviço dessa elite entreguista que sabota o país, quando as forças progressistas estavam tentando instalar uma social-democracia, com medo de perderem seus privilégios e exclusividade. Vanessa, eu quero me despedir, que nós estamos chegando ao final. Eu estou aqui na posse, estou na UFRJ hoje. Ah, Lindbergh, deixa eu falar sobre isso. Vou te interromper agora. Obrigada por você ter ficado, viu, gente? Eu já sabia, eu conheço o Lindbergh. Ele está desde ontem com esse negócio preocupado. Desde ontem conversando comigo, olha, eu vou ter que entrar rápido porque tem a posse. Aí quando a gente começou o programa e eu te vi, eu falei, pronto, é o programa inteiro que ele vai ficar. Mas sabe o que é isso, gente? Ele adora ficar aqui conversando com você. É porque hoje a audiência está grande, muito grande. Ele adora, mas é bom mesmo, viu, Lindbergh? Agora, eu não vamos deixar a gente acabar sem eu ler essa partezinha da entrevista do Bebiano, que foi aquele ministro, foi o primeiro ministro que ele demitiu. Demitiu por quê? Por pressão da família do Bolsonaro. Olha o que ele disse numa entrevista ontem. O que me preocupa, ele disse, em relação ao governo Bolsonaro, hoje é perceber uma tendência do governo federal de buscar rupturas institucionais. Parece que existem flertes hoje com futuras rupturas institucionais. Aí diz o seguinte, que ele teria, uma das idas dele no comando militar do sudeste do Bolsonaro, ele teria dito que ele apenas obedece o povo e não as instituições. Aí o Bebiano disse, não, sem as instituições não existe democracia, porque ou é anarquia ou é o poder absoluto. E segundo ele aqui, qualquer caminho absoluto tende a descambar num regime tirano. Esse é o Bolsonaro, de que a gente fala aqui. Mas não somos só nós que falamos, essa é a realidade, gente. Então tem que tirar a venda dos olhos, não é? Aliás,
Quem tem que colocar a venda nos olhos é o Poder Judiciário. E o povo brasileiro tem que tirar e olhar, porque judiciário não faz política. Quem faz política é o povo na rua, não é? Ou é o parlamento. Agora o judiciário é isso, o Moro é isso, gente. O Moro hoje está ficando claro. E o Moro é tão fascista quanto o Bolsonaro. É tão fascista, exatamente. Eles são assim, ó, unha e carne. Unha e carne. Aliás, Lindbergh, vamos falar numa coisa, senão vai parecer que a gente não deu bola para isso. Nós demos muita bola. Na mesma pesquisa que a maioria acha que ele errou, o Moro, muita gente diz, mas a prisão do Lula foi acertada. Sabe por que as pessoas pensam assim, ainda um número significativo? Porque acham que tudo aquilo que ele divulga é verdade, que o Lula cometeu crime. E não é isso, gente. Então nós precisamos de mais algum tempo para que, eu não tenho dúvida, vai chegar a hora em que a maioria do povo brasileiro vai perceber que o Lula foi a maior vítima, ele não cometeu crime, gente. Não cometeu crime. Mas era o presidente. Sim, mas um presidente vai pegar na mão de todo mundo e dizer o que vai fazer? Vai pegar na mão de todo mundo? Porque foi muito ataque durante muitos anos contra o Lula, a família dele. Vamos lembrar, eu, Lindbergh, quando viajava para o Sul, porque lá no Norte isso não pegava muito, as pessoas vinham e diziam para mim, mas eles são donos da Friboi. Não era isso que dizia? Os filhos do Lula são donos da Friboi. Então, são donos, cadê? Donos da Friboi? Então, olha, gente, vamos conversar sobre os fatos que estão acontecendo. Obrigada, viu, Gabriel? Obrigada. Obrigada, Tânia. Obrigada, Gabriel. Você. Lula livre. Valeu, gente. Lula livre. Obrigada aí. Tem mais aqui, Rômulo Padilha. Obrigada. Obrigada pela ajuda, Rômulo Padilha, no Superchat.